Meu noivo me proibia de abrir o guarda-roupa, até que a polícia chegou e teve que abrir à força. Eu deveria estar escolhendo flores para o meu casamento quando encontrei a primeira foto. Estava procurando um carregador de celular na gaveta da mesa de cabeceira do Ricardo, aquela do lado dele na nossa cama, quando meus dedos tocaram algo que não deveria estar ali. Um envelope pardo, grosso, escondido bem no fundo embaixo de recibos velhos e manuais de eletrônicos. Meu coração acelerou antes mesmo de eu abrir. Não sei se foi intuição ou apenas o peso estranho daquele silêncio que a casa fazia quando ele não estava. Dentro havia fotos, polaroides antigas, o tipo que não se faz mais há anos. Mulheres, todas jovens, todas bonitas, todas com a mesma expressão nos olhos. Aquele olhar distante de quem está em algum lugar entre acordada e perdida. Algumas estavam dormindo. Outras pareciam estar rindo, mas havia algo errado na boca, como se tivessem sido pegas no meio de um grito. Virei cada foto com mãos trêmulas. No verso, datas, nomes, locais. Marina, 2019, depois do jantar. Juliana, 2020, aniversário dela. Camila, 2021, Réveillon. Eu conhecia alguns desses nomes. Eram ex-namoradas dele. Ele sempre dizia que terminava bem com todas, que continuavam amigas. Ricardo e eu estávamos juntos há 3 anos. Ele era médico, respeitado, querido por todo mundo. Meus pais o adoravam. Minhas amigas me diziam que eu tinha dado sorte. Ele era atencioso, romântico, sempre sabia o que dizer. Me pediu em casamento há 6 meses, num restaurante chique, de joelhos, com uma multidão aplaudindo. Eu disse sim porque parecia a escolha óbvia. Porque aos 32 anos, depois de tantos relacionamentos frustrados, finalmente tinha encontrado alguém estável. Alguém que me queria. Mas olhando aquelas fotos, percebi que nunca tinha realmente conhecido o homem com quem ia casar. Continuei procurando. Abri outras gavetas, sempre ouvindo qualquer som da rua, com medo que ele voltasse mais cedo da cirurgia. No armário do escritório dele, aquele que ele sempre mantinha trancado, e que eu nunca questionei porque eram documentos importantes do hospital, encontrei mais. Não eram só fotos. Eram roupas. Lingeries que não eram minhas. Um vestido vermelho que reconheci imediatamente porque tinha visto Júlia, sua ex mais recente, usando numa foto do Instagram 2 anos atrás. Ela tinha sumido logo depois. A família fez cartazes, a polícia investigou, nada foi encontrado. Disseram que ela provavelmente tinha fugido com algum namorado secreto. Meu estômago revirou. Peguei o celular com dedos trêmulos e fotografei tudo. Cada foto, cada peça de roupa, cada anotação estranha que encontrei num caderno escondido atrás dos arquivos. Ricardo mantinha registros, datas de encontros, reações delas a certos medicamentos, observações sobre comportamento. Era metódico, científico, como se estivesse conduzindo experimentos. E talvez estivesse. Ele tinha acesso a drogas no hospital. Tinha conhecimento. Tinha álibi perfeito para qualquer coisa. Ouvi a chave girando na porta da frente e meu sangue congelou. Ele estava em casa. 3 horas mais cedo que o normal. Fechei tudo às pressas, mas não tive tempo de trancar o armário novamente. Desci as escadas tentando parecer normal, mas minhas pernas mal me sustentavam. Ricardo estava na cozinha, tirando a jaqueta, sorrindo aquele sorriso que eu costumava achar charmoso. Oi, amor! A cirurgia foi cancelada. Pensei em a gente pedir comida e assistir algo. Ele me puxou para um abraço, e tudo que consegui sentir foi nojo. Nojo e terror absoluto. Naquela noite, fingi que estava tudo bem. Comi pizza que tinha gosto de papelão, ri de piadas que não eram engraçadas, encostei a cabeça no ombro dele no sofá como sempre fazia. Mas por dentro, eu estava gritando. Quando ele subiu para o banho, considerei fugir. Simplesmente sair pela porta e nunca mais voltar. Mas para onde? Ele conhecia minha família, meus amigos, meu trabalho. E mais importante, se ele descobrisse que eu sabia, o que ele faria comigo? Eu seria a próxima foto no envelope. Fui para a cama e fingi dormir. Senti quando ele deitou ao meu lado, seu braço pesado sobre minha cintura. O mesmo gesto de afeto que fazia todas as noites agora parecia uma prisão. Fiquei acordada a noite inteira, o celular escondido debaixo do travesseiro com as fotos que tirei salvas na nuvem. Evidência. Eu tinha evidência. Mas o que fazer com ela? Chamar a polícia?
E se não acreditassem? E se ele convencesse todo mundo que eu estava louca, inventando histórias? Ele era um médico respeitado. Eu era uma professora de ensino fundamental. Quem eles acreditariam? De manhã, ele beijou minha testa antes de sair para o hospital. Te amo, disse com aquela voz suave que usava quando queria parecer vulnerável. Mal posso esperar para você ser minha esposa. Sorri de volta, mas por dentro estava calculando, planejando. O casamento estava marcado para daqui a 2 meses. Tínhamos acabado de assinar o contrato de aluguel de uma casa maior, onde faríamos a mudança na semana seguinte. 2 semanas. Eu tinha 2 semanas para descobrir o que fazer antes de estarmos oficialmente morando juntos. Antes dele ter controle total sobre minha vida. Antes de eu me tornar mais uma das mulheres que desapareceram. Continuei a rotina como se nada tivesse mudado. Acordava, ia trabalhar com as crianças, voltava para casa, jantava com Ricardo e ia dormir. Mas cada momento era uma atuação. Eu tinha me tornado uma atriz no meu próprio relacionamento, representando o papel da noiva apaixonada enquanto por dentro estava apodrecendo de medo. Ricardo não desconfiava de nada. Ou talvez desconfiasse e estivesse apenas esperando o momento certo. Eu não sabia mais. Não conseguia mais ler as expressões dele sem ver um monstro por trás. Comecei a investigar por conta própria. Durante os horários de almoço na escola, usava o computador da biblioteca para pesquisar os nomes que tinha visto nas fotos. Júlia não foi a única que desapareceu. Marina foi encontrada morta em 2019, aparente overdose de medicamentos. Juliana mudou-se para outro estado repentinamente, sem avisar a família, e nunca mais deu notícias. Camila estava internada numa clínica psiquiátrica desde o Réveillon de 2021, diagnosticada com surto psicótico súbito. O padrão estava ali, claro como cristal, mas ninguém tinha conectado os pontos porque Ricardo era cuidadoso. Mudava os métodos. Esperava tempo suficiente entre os casos. Pensei em ir à polícia 1 dúzia de vezes. Cheguei a digitar o número, mas nunca apertei o botão de ligar. O que eu diria? Que encontrei fotos estranhas? Roupas velhas? Anotações que podiam ser interpretadas de 1000 maneiras? Ele era médico. Podia dizer que guardava as fotos como recordação, que as roupas eram coisas que as ex tinham esquecido, que as anotações eram casos clínicos. Eu não tinha provas concretas. Só tinha medo. E medo não convence júri. Precisava de algo mais. Algo inegável. A resposta veio numa conversa casual com Ricardo sobre a mudança. Ah, amor, aquele armário do escritório vai ficar trancado durante o transporte, ok? Tem documentos confidenciais de pacientes. A empresa de mudanças não pode ter acesso. Ele disse isso tão naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas eu entendi. O armário não tinha documentos de pacientes. Tinha evidências. E ele ia transportá-las para nossa nova casa, onde eu estaria ainda mais isolada, mais longe da minha família, mais sob controle dele. Foi quando tive a ideia. Se eu não podia ir à polícia com o que tinha, então precisava que a polícia descobrisse sozinha. Precisava criar uma situação onde eles fossem obrigados a abrir aquele armário sem que Ricardo pudesse impedir. Comecei a planejar cada detalhe. A mudança seria no sábado. Ricardo estaria lá, supervisionando tudo. Eu precisava de algo que trouxesse a polícia até a casa antiga, algo urgente o suficiente para que fizessem uma busca sem mandado. Uma denúncia anônima, talvez. Algo sobre drogas desviadas do hospital. Passei as 2 semanas seguintes sendo a noiva perfeita. Escolhi flores, confirmei o buffet, sorri para as fotos do chá de panela que minha mãe insistiu em fazer. Cada evento era tortura, mas eu não podia vacilar. Ricardo me observava mais atentamente agora, ou talvez eu só estivesse mais paranoica. Durante o chá de panela, ele ficou ao meu lado o tempo todo, a mão sempre na minha cintura, possessivo, controlador. Minha mãe achou romântico. Que sortuda você é, filha. Um homem que não sai do seu lado. Se ela soubesse que aquilo não era amor, era vigilância. 3 dias antes da mudança, fiz uma cópia de todas as fotos que tinha tirado e coloquei num pendrive. Escrevi uma carta detalhada explicando tudo o que tinha encontrado, todas as conexões que tinha feito, todos os nomes das mulheres. Lacrei tudo num envelope e dei para minha melhor amiga, Tatiana, a única pessoa em quem ainda confiava completamente. Se alguma coisa acontecer comigo, eu disse, se eu desaparecer ou tiver um acidente,
ou de repente ficar louca, você abre isso e leva para a polícia. Ela me olhou assustada. O que está acontecendo? Não pude contar. Não ainda. Se contasse e ela tentasse me ajudar, poderíamos ambas acabar em perigo. A noite antes da mudança, Ricardo preparou o jantar, algo que ele raramente fazia. Massa ao molho branco, meu prato favorito. Ele acendeu velas, colocou música suave, estava sendo extra atencioso. Quero que nossa última noite nesta casa seja especial, disse, enchendo minha taça de vinho. Olhei para aquele copo e pensei, é agora? É assim que acontece? Fingi beber, mas derramava discretamente no vaso de planta ao lado quando ele não olhava. Ele percebeu que meu copo sempre estava cheio e franziu a testa. Você não está bebendo. Não era uma pergunta, era uma acusação. Estou com dor de cabeça. Menti. Acho que é a ansiedade da mudança. Ele se levantou, veio até mim, colocou as mãos nos meus ombros. Os dedos apertaram um pouco mais forte que o normal. Você parece tensa há dias, distante. Está tudo bem entre nós? Seu rosto estava tão perto que consegui ver as pupilas dilatadas, a mandíbula tensa. Ele estava desconfiado. Talvez até soubesse que eu tinha descoberto. Talvez esse jantar fosse um teste. Está tudo ótimo, eu disse, forçando o sorriso mais convincente que consegui. Só cansada. Amanhã vai ser um dia longo. Ele me observou por mais alguns segundos que pareceram eternos. Então voltou para sua cadeira. Mas algo tinha mudado. Ambos sabíamos. O jogo estava chegando ao fim. O dia da mudança amanheceu com céu nublado. Aquele tipo de manhã pesada que parece prenunciar tempestade. A empresa de mudanças chegou às 8 da manhã. Ricardo estava tenso, supervisionando cada caixa, cada móvel, especialmente quando se aproximavam do escritório. Cuidado com aquele armário, ele disse aos carregadores. É trancado e precisa permanecer assim. Ele mantinha a chave no bolso, a mão verificando de tempos em tempos se ainda estava lá. Eu observava tudo da sala, fingindo organizar as últimas coisas. Às 9h30 fiz a ligação. Do telefone da escola durante o horário que tinha pedido folga. Voz disfarçada, relato anônimo sobre um médico desviando medicamentos controlados do hospital para um endereço residencial. Dei o endereço da casa antiga. Disse que tinha visto caixas suspeitas sendo carregadas naquela manhã. Desliguei antes que pudessem rastrear. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Voltei para casa e esperei. A polícia chegou 40 minutos depois. 2 viaturas, 4 policiais. Ricardo empalideceu quando viu, mas rapidamente recompôs a máscara de médico respeitável. Oficiais, em que posso ajudar? Ele era todo simpatia, cooperação. Explicaram sobre a denúncia anônima. Ele riu, relaxado demais. Isso é um absurdo. Devem ter confundido o endereço. Podem verificar à vontade. Não tenho nada a esconder. Foi quando um dos policiais viu o armário sendo carregado para o caminhão. Trancado. Lacrado. O que tem aí dentro? Ricardo hesitou por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Documentos pessoais, coisas sem importância. Ricardo disse, mas sua voz tinha perdido a firmeza. O policial mais velho, um homem de uns 50 anos com olhar experiente, trocou um olhar com o colega. Vamos precisar dar uma olhada. Se não tem nada demais, não há problema em abrir, certo? Ricardo tentou argumentar sobre privacidade, sobre direitos, sobre precisar de mandado. Mas a denúncia sobre medicamentos controlados dava aos policiais causa provável. Abra o armário, senhor, ou nós faremos isso por você. Vi o momento exato em que Ricardo entendeu que tinha perdido. Seus ombros caíram levemente. O maxilar travou. Ele olhou para mim, e naquele olhar havia acusação. Ele sabia. Sabia que tinha sido eu. Por um segundo, pensei que fosse fazer algo drástico. Correr, atacar, tentar fugir. Mas ele era inteligente demais para isso. Havia pessoas demais. Então fez a única coisa que podia fazer. Tirou a chave do bolso com mãos trêmulas e entregou ao policial. O armário foi aberto ali mesmo, na sala, sob olhares de carregadores, vizinhos curiosos e eu. Quando a porta se abriu, revelou exatamente o que eu tinha visto semanas antes. As fotos caíram no chão. As roupas, o caderno com anotações. Mas havia mais. Coisas que eu não tinha encontrado na primeira vez. Frascos de medicamentos com etiquetas do hospital. Seringas.
E no fundo, embrulhado em plástico, um celular. O celular de Júlia, descobri depois, com mensagens dele para ela, ameaças veladas, fotos que ela não sabia que tinham sido tiradas. Ricardo foi preso ali mesmo, sem drama, sem resistência. Apenas aquele olhar de ódio puro direcionado a mim enquanto colocavam as algemas. Você não sabe o que fez, ele disse baixinho quando passou por mim. Mas eu sabia exatamente. Tinha salvado minha própria vida. E talvez impedido que outras mulheres se tornassem fotos num envelope. Os policiais me levaram para depor. Contei tudo. Cada detalhe. Mostrei as fotos que tinha tirado, as conexões que tinha feito. Eles ouviram tudo. E pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar. A investigação que seguiu descobriu ainda mais. Ricardo tinha pacientes que morreram sob circunstâncias suspeitas. Mulheres, sempre mulheres, com um histórico de relacionamento com ele. Ele usava sua posição de médico para ter acesso, para administrar drogas, para criar situações onde poderia controlá-las completamente. Júlia estava morta. Encontraram o corpo 2 meses depois, baseado em informações do caderno dele. As famílias das outras vítimas finalmente tiveram respostas. Marina não tinha se suicidado. Camila não tinha enlouquecido sozinha. Juliana não tinha simplesmente sumido. O julgamento durou 8 meses. 8 meses de terapia, de pesadelos, de reconstruir minha vida pedaço por pedaço. Minha família ficou chocada. Mas ele era tão educado, minha mãe repetia. Sim, monstros geralmente são. Não testemunhei no julgamento porque não precisaram de mim. As evidências falavam por si. Ricardo foi condenado a 6 prisões perpétuas consecutivas. Nunca mais verá a luz do dia como homem livre. Cancelei o casamento, obviamente. Devolvi o anel. Queimei o vestido de noiva num ritual catártico com Tatiana na praia. Mudei de cidade, comecei de novo em outra escola, com outras crianças que não sabiam nada da minha história. Ainda tenho pesadelos às vezes. Acordo suando, achando que ele está ao meu lado na cama. Mas não está. Ele está exatamente onde deveria estar. E eu estou viva, livre, inteira. Aquele armário que ele tanto queria manter fechado foi a chave que trancou ele para sempre. Às vezes a justiça vem de lugares inesperados. Às vezes vem de uma mulher corajosa o suficiente para abrir a porta que lhe mandaram manter fechada. E no dia da mudança, quando a polícia forçou aquele armário aberto para mim, não foi apenas evidência que encontraram. Foi libertação.